Ok, irmãos queridos, boa noite. Vamos lá para Gálatas, versículo 6 do capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, aqui está o pastor, missionário, plantador de igreja, o teólogo, o apóstolo, na sua humanidade, expressando o seu estado de perplexidade diante do que havia ocorrido naquela região, naquele campo missionário, onde igrejas haviam sido plantadas. O evangelho fora pregado, pessoas passaram por uma experiência de conversão poderosa, transformadora, em meio, mais adiante vocês vão ver isso, a manifestações inconfundíveis do poder de Deus, mediante milagres e batismo com o Espírito Santo. Ele diz aqui no capítulo 2, que aquelas pessoas haviam provado do poder de Deus de uma forma completamente única, através da pura pregação do Evangelho. Capítulo 3, olha o que ele diz. Verso 5. Aquele que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé. Então, aquela região havia passado por um poderoso avivamento. E agora, no verso 6 do capítulo 1, o apóstolo Paulo expressa a sua admiração pelo que estava ocorrendo. Admira-me que estejais, tempo presente, não era alguma coisa que havia sido consumada, era algo que estava em curso. Admira-me que estejais hoje, é algo que está acontecendo na igreja, passando. A palavra grega para passando, para esse verbo, é transferindo fidelidade. Admira-me que vocês estejam transferindo a fidelidade tão depressa. Então, ele está falando de uma igreja que estava passando por uma crise teológica profunda, que abalava os seus alicerces. Então, nesse sentido, vale a pena nós ressaltarmos o fato, amplamente ensinado, especialmente pelas epístolas pastorais, que é tarefa precípua dos pastores, dos presbíteros, é bem verdade, de toda a membresia, mas especialmente desses homens que exercem a função de bispos, de superintendentes, de supervisores da vida da igreja, zelarem pela pureza doutrinária e pela pureza moral. Não há mínima dúvida que são os dois modos clássicos do inferno se levantar contra a igreja. Ou entra o desvio moral, algum comportamento pecaminoso passa a fazer parte da vida da igreja, até mesmo com chancela teológica, ou então entra pelas portas dos fundos a heresia, o erro doutrinário, o desvio da verdade. Então o apóstolo Paulo estava administrando esse problema. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele. É muito importante a ênfase que o John Stott, no seu comentário sobre a carta aos Gálatas, dá para essa palavra, porque aqui o apóstolo Paulo pessoaliza o que ele está dizendo. O que ele afirma é que o afastamento da verdadeira doutrina é mais do que um fenômeno intelectual, é mais do que pessoas abraçarem uma heresia, é mais do que um desvio da verdade, é uma ruptura da comunhão com o próprio Deus. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele.
O que significa, portanto, vejam só, que nós não somos livres para nos relacionarmos com Deus do modo que nós bem entendermos. O que essa passagem nos ensina é o seguinte, que Deus quer se relacionar conosco a partir da revelação que Ele faz de si mesmo no Evangelho. Ele quer ser visto como um pai de misericórdia, infinito em doçura, em paciência, em longanimidade, e que enviou o seu único filho para morrer por nós, derramar o seu sangue no Calvário, e que mediante arrependimento e fé nós somos salvos, os nossos pecados são cancelados, e não precisamos de Moisés, só precisamos de Cristo. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo o seguinte, e ao abraçarem um outro evangelho, vocês estão desertando de Deus. Admira-me que estejais passando tão depressa. Isso é uma coisa que impressiona, me permitam dizer a nós pastores, como que, Lutero, hoje eu estava lendo isso, Lutero reclamando, sabe, no seu comentário sobre a carta aos Gálatas, ele dizendo o seguinte, é impressionante, você passa 10 anos para plantar uma igreja, 10 anos de trabalho duro para ter uma igreja sólida, e de repente entra um falso profeta e destrói todo o trabalho de 10 anos. E como que as pessoas ouvem esses pregadores? É algo também impressionante. Aqui está o apóstolo Paulo dizendo, admira-me que estejais passando tão depressa, o que significa, portanto, que eles não examinaram o conteúdo da pregação. Que eles não fizeram a pregação que eles passaram a passar pelo crivo da mensagem apostólica. Admira-me que estejais passando tão depressa, de modo tão irrefletido, súbito. Como que vocês podem romper com uma mensagem que foi selada com milagres, com batismo com o Espírito Santo, que os libertou do paganismo, que fez com que vocês finalmente conhecessem um Deus doce, amoroso, perdoador? Como que vocês podem abrir mão dessa paz de consciência para abraçarem uma mensagem que escraviza, que achata, que impede o homem de viver em paz consigo mesmo, com sua própria consciência? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Vocês têm o pleno entendimento do que está acontecendo? Vocês foram chamados. Não é que vocês estavam em busca de Deus e em desespero de alma, procurando encontrar o Criador de suas vidas. Ele se dirigiu a vocês em amor. Ele os chamou, e os chamou para vocês conhecerem o seu amor que está em Jesus Cristo. E Ele se revelou a vocês como um Deus perdoador, como um Deus misericordioso, como Deus que não imputa aos homens as suas transgressões, como Deus que puniu os pecados do homem na pessoa bendita do seu único Filho, e que abriu um caminho de redenção para vocês, a fim de que vocês se relacionem com Ele, não com base em desempenho, em suor, em trabalho humano, mas com base na sua graça, no seu amor revelado no Evangelho. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Não é apenas na graça, no favor imerecido, é na graça de Cristo. É na graça que Cristo proclamou. É na graça que Cristo encarnou. Admira-me que vocês estejam rompendo com as boas novas, com a única mensagem que permite o homem viver a experiência da pacificação do seu ser. Vocês estão deixando de ouvir aquele que se dirigiu a vocês com doçura, aquele que fez com que vocês parassem de tremer diante dos 10 mandamentos, que o libertou, ou que os libertou das cerimônias pagãs, das cerimônias judaicas, que simplificou a relação de vocês com o Criador, que apenas lhes deixou 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor, que lhes apresentou uma fé descomplicada, simples, que atua pelo amor,
Tudo que ele disse é que vocês poderiam receber esta salvação mediante arrependimento e fé, e a partir desse encontro viverem uma vida de amor, numa relação descomplicada com um Deus que não exige tolices dos homens. Então, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou. Aqui é interesse, aqui é compaixão, é misericórdia. Você só está aqui porque foi chamado. Você só está aqui porque Ele o amou primeiro. Você só está aqui porque Ele o chamou, e o chamou de modo eficaz, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Você só está aqui porque Ele disse: Lázaro, vem para fora. Você só está aqui porque o Espírito Santo permitiu a você decodificar a mensagem do Evangelho. Você só está aqui porque o Espírito Santo mostrou a beleza do Evangelho. Você só está aqui porque o Espírito Santo levou a se afeiçoar por Jesus Cristo, a fixar neles os seus afetos, a torná-lo o lírio dos campos, a estrela da manhã da sua vida. E o apóstolo Paulo diz: como que vocês puderam tão rapidamente, de forma tão irrefletida, irresponsável, se apartarem daquele, olha lá, que vos chamou na graça de Cristo? Vocês estão entendendo? Quer dizer, vocês se afastaram daquele que vos chamou na graça de Cristo. Não há relação com o Pai sem a mediação do Filho. Tentar se relacionar com Deus sem a mediação do filho é ter um encontro com o diabo. É ter encontro com um ser que apavora. Sabe, como disse C.S. Lewis, não é a palavra Deus que resolve os nossos problemas, mas o Deus revelado por Jesus Cristo. Daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. No grego, hétero evangelium. Interessante. Aqui não pode ser hétero. Um outro evangelho. O que significa, portanto, o seguinte: realmente a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Todas as heresias nascem da Bíblia. Eles não estavam deixando de pregar Jesus Cristo. Olha até onde eles foram na pregação. Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Jesus Cristo viveu uma vida sem pecado. Jesus Cristo foi morto pelos nossos pecados. Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. Jesus Cristo foi assunto aos céus. Era evangelho. Inclusive, quando aparece a palavra evangelho nesse texto, é interessante, o que me chamou a atenção hoje examinando o grego. O evangelho aqui não aparece como substantivo, ele aparece como verbo. É interessante isso, quando ele diz o evangelho que vos pregamos, ele, na verdade, está falando aquilo que nós, a mensagem, como é que eu poderia dizer? O que nós evangelizamos. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, deixa eu ser mais claro. Ele está dizendo que aqueles homens pregaram o evangelho. Contudo, é uma mensagem que poderia ser comparada, diz assim William Hendrickson, no seu comentário, a uma bebida refrescante, mas com uma gota de veneno. Eles estavam pregando o evangelho, mas um outro evangelho. E encontraram um pastor furioso. Furioso. Ele falou: não posso dar trégua. Aqui estava em jogo o futuro do cristianismo, e se o apóstolo Paulo tivesse cedido aqui, nós não teríamos Europa, não teríamos mundo ocidental. O cristianismo teria sido varrido do mapa. Porque o que estava acontecendo aqui? Pregadores estavam tentando transformar o cristianismo em judaísmo. Eles estavam querendo tornar o cristianismo sinônimo de judaísmo. E o apóstolo Paulo firmou o pé e disse: isso eu não negocio. Negocio carne sacrificada aos ídolos.
Mas não me peça para negociar o evangelho. Ele vai dizer por quê, nessa mesma passagem. Então, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça, aquele que os convidou soberanamente para vocês se relacionarem com ele com base na graça revelada por Jesus Cristo, para um outro evangelho. Para um outro evangelho. Quer dizer, para um evangelho que foi apresentado com certos acréscimos. Vamos agora para o verso 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. Com isso ele está querendo dizer o seguinte, que aqui não dá para ser ecumênico. Isso aqui é ponto que não se negocia. Notem que ele não está demonstrando ira, vamos assim dizer, teológica, santa, por conta daquilo que nós poderíamos considerar periférico na fé. Ele está tratando dos fundamentos, da essência, daquilo que, se for negociado, representará a descaracterização completa do cristianismo. E esse discernimento nós precisamos ter. Pois, como alguém já disse, no essencial, unidade. No secundário, liberdade. Sobretudo, amor. Há aquilo que é secundário. Batismo infantil, por exemplo. Nós podemos dizer que o batismo infantil é a essência do evangelho, que se você não acreditar no chamado pedobatismo, você não entrará no reino dos céus. Que os nossos irmãos batistas que não batizam seus filhos, mas os apresentam, eles não serão salvos. A quantidade d'água que é usada no batismo, nós podemos dizer que é a essência do cristianismo. O apóstolo Paulo aqui está lutando por aquilo que a igreja não pode jamais abrir mão, sob pena de perder por completo a sua identidade evangélica. Então, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. E agora nós começamos a entender o porquê dele ir direto ao ponto de falar de uma forma tão franca e mais adiante demonstrar até mesmo ira com relação ao que estava acontecendo. Lutero diz o seguinte, que ele aqui, ele pode ser comparado àquele pai que viu o filho ser mordido por um cachorro. Ele trata o filho com carinho, mas vai atrás do cachorro. O que ele está dizendo aqui, quer dizer, o que Lutero comenta nessa passagem, que o apóstolo Paulo não dava trégua para esses falsos profetas. Ele não usava o amor para justificar relação com quem pregava um hétero-evangelho. Um evangelho diferente daquele que havia sido pregado por ele e pelos discípulos lá em Jerusalém. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. A palavra no grego para perturbar significa sacudir, agitar. Aí está o ponto. Agora nós começamos a entender razões adicionais desta indignação. Sabe, é uma indignação que nós vemos presente em determinados pontos da história do cristianismo. E que salvaram a igreja. Quando o pelagianismo, por exemplo, surgiu, com Pelágio dizendo que o homem ainda possui o livre-arbítrio e que o homem pode escolher a Deus, pode rejeitar a Deus, que o homem é soberano, que ele não nasce depravado, que ele nasce bom. E graças a Agostinho, a igreja firmou o pé na teologia do apóstolo Paulo, no que o próprio Senhor Jesus ensinou, mostrando que a salvação é pela graça mediante a fé, e que essa fé requer a ação soberana de Deus para que seja plantada no coração de um homem. Como dizia Lutero, a vontade humana pode ser comparada a um cavalo, sabe, que vai para uma direção ou outra, dependendo do cavaleiro. Se o cavaleiro for o Espírito Santo, vai para uma direção. Se for Satanás, vai para um caminho completamente oposto. Então, qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo demonstra profunda preocupação com o fato de que aquelas pessoas, em razão da descaracterização do evangelho, estarem se afastando de Deus.
Em segundo lugar, o apóstolo Paulo também percebeu que aquelas pessoas estavam passando por essa espécie de perturbação. Aqueles quer dizer, que se não alguns que vos perturbam, eles estavam gerando confusão intelectual, estavam gerando confusão teológica, mas muito mais do que isso. Vejam, aqui está o ponto, e olha, uma das coisas mais importantes que eu vou falar nessa noite. Aqueles falsos mestres que estavam querendo transformar o cristianismo em judaísmo, estavam removendo a paz, o fundamento, o alicerce da pacificação da nossa consciência, da consciência humana. Veio a primeira geração de missionários, proclamando a existência de um Deus perdoador, que enviou o Senhor Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer pelos pecados do homem. E esses homens, é interessante isso, uma característica desses hereges é que eles precisam de um organismo vivo. Eles vão colar na igreja. É interessante que eles não saem pelo mundo para eles próprios, a partir dos seus esforços pessoais, construir uma igreja. Eles têm que colar em nós, vocês me permitam dizer. Isso ficou evidentemente presente naquela corrente de pensamento teológico chamada de liberalismo. É impressionante como que os teólogos e pastores liberais colaram igrejas, instituições de ensino, de igrejas saudáveis, corroendo essas mesmas igrejas, denominações inteiras, com a sua teologia que negava a morte substitutiva, vicária, sacrificial de Jesus Cristo na cruz, e até mesmo a inspiração das Sagradas Escrituras. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. Vamos entender um ponto? Presta atenção, isso aqui é essencial. Se você, por favor, peço totalmente a sua atenção. Veja só. Eu nem sei por onde começar. De tão sério que é o ponto. O apóstolo Paulo está dizendo que aqueles homens estavam pregando um hétero-evangelho, um outro evangelho. Eles não estavam anunciando que Deus chamou o pecador na graça de Jesus Cristo. Eles estavam dizendo que Jesus Cristo salva, mas que precisa de Moisés, para que a salvação se torne completa, perfeita. Jesus Cristo não é suficiente. O homem precisa de Cristo, mas precisa de Moisés. E gentio tem que se tornar judeu para entrar no reino dos céus. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: esses falsos profetas estão perturbando a igreja. Por que perturbam a igreja? E aqui é um ponto central. Tem para mim que não há experiência mais infeliz para a vida de um homem do que de uma mulher, do que durante anos a fio participar de uma igreja onde o evangelho não é pregado. Obrigado. É coisa de nos fazer adoecer, de nos levar à loucura. Você imagina uma pessoa exposta durante anos a fio aos 10 mandamentos. Imagine uma pessoa exposta durante anos a fio à lei mosaica, mais ampla. Imagine uma pessoa em contato durante anos a fio com a vida de Jesus, com o Jesus exemplo, não o Jesus Salvador. O Jesus leão, não o Jesus cordeiro. É coisa de enlouquecer. A leitura desse livro é uma desgraça se não for mediada pelo Evangelho. O maior potencial para levar as pessoas à loucura, conforme se costumava criticar os puritanos, que viviam dias laboriosos e difíceis. A aparência deles é que eles estavam sempre cansados, envolvidos com alguma batalha, sabe, sem descansar nunca. Sempre tensos. A crítica que era feita.
talvez injusta sobre vários aspectos, mas conhecendo parte dessa teologia e do que fizeram com as doutrinas da graça em certos setores do movimento puritano, dá para compreender a crítica que foi feita. A indignação do apóstolo Paulo consistia no fato de que aquelas congregações estavam se transformando em verdadeiras usinas de neurose. Aquelas pessoas, então, passam... Porque, olha, gente, é mais do que você ser exposto ao padrão ético da Bíblia. É você ser exposto ao padrão moral das Sagradas Escrituras, sabendo que se você não cumprir, você vai para o inferno. Que se você não cumprir, você será amaldiçoado, será banido eternamente da presença de Deus. E que esse Deus pode também manifestar a sua justa ira, caso você não se submeta à sua vontade revelada. Você só apanha. Você é aquilo, é pego na cama em adultério, trazido para o templo, com pastores, bispos, teólogos, o diabo, sua consciência, a religião, a lei, Moisés, todos de pé, querendo seu apedrejamento. A pregação do Evangelho é o que faz que Cristo esteja entre nós, os que querem a nossa destruição. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, eles vos perturbam. Eles estão tirando, porque a pregação torna a consciência sensível. Faz com que o homem, porque não tem como, ano de exposição a esse livro, gente. Meu Deus do céu, você não tem paralelo. Essa história de você dar vida pelos seus inimigos, de orar por aqueles que o amaldiçoam, de você abrir mão dos seus recursos que são seus, conquistados com o suor do seu rosto, legítimos, a fim de viabilizar a vida do pobre. Quem dá conta de uma coisa como essa, se não tiver uma forte consciência do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que Jesus Cristo perdoa pecados, e que nele, portanto, nós temos a vida eterna. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu não posso abrir mão. Sabe, não é um fanático aqui, não é ação de um legalista, eu não estou tratando de coisa de só menos importância. Isso é inegociável. O cristianismo não pode ser confundido com o judaísmo. Eles vos perturbam e querem perverter. No grego significa inverter. Inverter, notem, eles não estavam negando o Evangelho. Eles estavam afirmando o Evangelho. Mas não o Evangelho apenas, o Evangelho mais Moisés. O Evangelho mais Moisés, mais a lei, o Evangelho mais o trabalho humano, o Evangelho mais circuncisão, o Evangelho mais Páscoa, o Evangelho mais as festas judaicas, o Evangelho mais as leis cerimoniais, o inferno. O inferno, e o apóstolo Paulo aqui, então, não há espaço, não deveria haver espaço na igreja para aquele tipo de amor que não condena a negociação do Evangelho. A adulteração do Evangelho, e não há coisa mais fácil do que adulterar o Evangelho. Por que é fácil adulterar o Evangelho? Porque o Evangelho é irracional do princípio ao fim. É difícil de você acreditar no Evangelho. A mensagem é pregada e você é levado a dizer, não pode, não é possível. O garoto então voltou para casa, só quando ele estava com fome, não passou pela senzala, não trabalhou duro para devolver ao pai a herança que ele gastou com as prostitutas. Como que ele pode ser encontrado no minuto seguinte na festa? Como se nada tivesse acontecido. E de propósito, que a história é inventada, Jesus põe naquele irmão mais velho a lei, Moisés, o diabo, a consciência, os rabinos, os pastores, os padres. Todos falando a razão, falando para o rapaz, e ele surdo na festa. E Jesus disse, se você não ficar surdo para a lei, para a razão, sabe, para o diabo, para a sua consciência, sabe, e manter os ouvidos abertos apenas para a canção de amor do Pai, você jamais vai entrar no reino dos céus.
Então, esses homens apareceram, o discurso era totalmente irracional. Não, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele é o Messias. Mas não ouçam Saulo de Tarso. Ele está adulterando a mensagem que foi pregada em Jerusalém. Ele está dizendo que os homens são salvos pela graça mediante a fé. Isso é um perigo, isso vai levar as pessoas a deixarem de temer a Deus. Isso tornará a porta larga e espaçoso caminho para a salvação, quando não é isso que Cristo ensinou para os seus discípulos enquanto esteve entre nós. Então é interessante que muitas vezes as igrejas que mais crescem são as mais legalistas. As pessoas acham tudo muito racional, porque encontram não um evangelista, elas encontram no púlpito Moisés pregando, e acham ótimo, domingo após domingo, só apanharem, não tem refrigério nunca. E o apóstolo Paulo diz, não, isso não é evangelho. Eles estão pervertendo o evangelho de Cristo. Eles estão pervertendo. Esse evangelho de Cristo pode significar duas coisas: o evangelho que anuncia Cristo, ou o evangelho que Cristo anunciou. Eles estão pervertendo o evangelho de Cristo. De que maneira? Eles estão ensinando que o homem não é salvo pela fé somente, ele é salvo pela fé mais as obras. O apóstolo Paulo ficou louco. E graças a Deus por ele ter firmado o pé aqui. Graças a Deus por Martim Lutero ter firmado o pé na dieta de Worms. Quando ele disse, se vocês não me convencerem pelas escrituras e pela razão que eu estou errado, eu não me retratarei. Os padres têm errado, os concílios têm errado, a minha consciência é cativa da palavra de Deus. E aceitou anátema. Estão amaldiçoados todos aqueles que pregam a doutrina da justificação pela fé. Até hoje a Igreja Católica não revogou essa maldição, que lançou sobre todos os protestantes. Seria um grande gesto esse Papa, ele revogar esse anátema. Estão amaldiçoados todos os que professam fé na mensagem de Lutero, todos os que declaram que a justificação é pela fé somente, que é instantânea, que é imputada, que não é processual, não é conquista humana, mas que cai do céu como uma chuva, conforme Lutero dizia. Se recebe como um dom. O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam. A preocupação dele era com a glória. A preocupação dele primeiro era com a glória de Deus. Porque você somar lei ao sacrifício de Cristo é derrogatório da glória de Deus. Porque a mensagem do Evangelho pura revela um Deus que perdoa pecados. Isso é glorioso, isso é majestoso. Você adulterar essa mensagem é subtrair da relação do homem com seu Criador algo essencial e que só o Evangelho comunica. O que o Evangelho comunica? Que Deus é gracioso e que Ele aceita o pecador arrependido, que dele se aproxima mediante a fé em Jesus Cristo. Mas é claro que tudo isso gerava muita perturbação, muito alvoroço. E aí o apóstolo Paulo, tomado de zelo santo, redige os versos 8 e 9. Mais ainda, para mim a linguagem aqui é hiperbólica. Ele não está falando de algo que pode acontecer, literalmente, mas de algo que pode se tornar realidade na vida da igreja de modo bastante semelhante. Vamos lá ao texto. Mas ainda que nós quem? Nós apóstolos. Nós que vimos Jesus Cristo ressuscitado. Pedro, João e eu. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu. Quer dizer, não é um anjo vindo do inferno, não é um anjo caído. Eu chamo isso aqui de hiperbólico, porque os anjos não caem. A Bíblia fala sobre os anjos eleitos.
Esses anjos que hoje estão no céu, que não aceitaram a rebelião de Satanás, eles não vão cair nunca. Eles foram predestinados para não caírem. Isso é um claro ensino das Sagradas Escrituras. Mas aqui está o apóstolo Paulo querendo, através dessas hipérboles, ressaltar o ponto, dizendo o seguinte: mas mesmo que acontecesse uma loucura como essa, eu romper com o evangelho e voltar para aquela religião que me açoitava, que não me deu descanso nunca, que só me esbofeteava, triturava, me esmagava. Mas ainda que uma loucura dessa acontecesse, eu deixasse de pregar justificação pela fé, e a morte de Jesus Cristo como suficiente para cobrir todos os nossos pecados. E mesmo que um anjo caísse do seu estado original de retidão, mesmo que aparecesse essa figura angelical, com a aparência de quem acabou de sair da presença de Deus, vos evangelize, vos pregue evangelho, que valem, notem, o diabo não vai negar o evangelho dentro da igreja. Nós estamos falando aqui de um inimigo interno. Quando eu estive, André, lá em Labri, depois da morte do Francis Schaeffer, não tive o privilégio de conhecê-lo, conversei com o genro de Francis Schaeffer. E perguntei para ele, isso deve fazer uns 25 anos, qual o maior inimigo hoje do cristianismo? Ao que ele me respondeu: o maior inimigo do cristianismo não está do lado de fora da igreja, está dentro da igreja. Billy Graham, na década de 60, naquele livro Mundo em Chamas, ele diz a seguinte coisa: que nenhum sistema está seriamente ameaçado pelos inimigos de fora, exceto se já tiver sido seriamente enfraquecido pelos inimigos de dentro. Comentando sobre esse texto, John Stott diz a seguinte coisa no seu comentário sobre a carta aos Gálatas: que os maiores adversários da igreja não estão do lado de fora. É quando esse nódulo maligno, essa metástase ocorre, atingindo as áreas centrais da vida da igreja. Portanto, nós não deveríamos tanto nos preocupar com os adversários de fora. Nós não teríamos hoje igrejas na Europa se transformando em pub, se toda a onda iluminista, moderna, pós-moderna, tivesse encontrado uma igreja sólida. O que aconteceu? Século XIX foi uma desgraça para a igreja. Martin Lloyd Jones costumava dizer: quando eu estou mal, eu vou para o século XVIII, nunca para o século XIX, para me reabastecer espiritualmente. Porque século XIX, século do iluminismo. E de uma geração de pastores que diz o seguinte: olha, diante desse cientificismo, diante do desenvolvimento intelectual da Europa, se nós continuarmos a pregar um Cristo que nasceu de uma virgem, que ressuscitou dentre os mortos, ninguém vai nos ouvir. Essa mensagem tem que ser desmitologizada, senão nós vamos perder pessoas para a igreja. Vamos perder pessoas da igreja. Olhem para o darwinismo. Olha para todo o desenvolvimento da ciência, da filosofia. A nossa visão de mundo não cabe mais numa sociedade iluminista. Vamos adaptar a nossa mensagem. E a loucura é que o iluminismo passa. Hoje, algumas das suas principais convicções estão sendo relativizadas pelos chamados pensadores pós-modernos, e a igreja está lá devastada na Europa. Eu passei uma temporada em Paris, vai encontrar culto num domingo de manhã em Paris. É lamentável. Foi minada por dentro. Por isso nós devemos ter essa preocupação com teologia, preocupação com doutrina. Nós temos que ter trabalho apologético sólido, ensinar nas nossas classes de escola dominical, no púlpito, a razão da nossa fé, por que nós somos protestantes, por que nós acreditamos que a salvação é pela graça mediante a fé. Quais são os motivos pelos quais nós cremos que Deus se revelou a nós através da sua palavra e na pessoa bendita do seu único Filho. Isso tem que ser falado à exaustão, e a igreja não tolerar diácono, presbítero, mestre, candidato para o sagrado ministério, que não professe fé na doutrina da justificação pela graça mediante a fé, que não professe fé no evangelho, sabe? Porque não diga somente Cristo, somente sua palavra, somente a fé, somente a glória de Deus, sabe? Isso não se negocia. Então ele diz: ainda que nós mesmos
ou mesmo um anjo, perdão, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além, quando o ataque vem de dentro, nasce no nosso meio, nós não vamos ter entre nós alguém negando o evangelho. Isso seria muito alarmante, o diabo jamais trabalha assim. Ele vai continuar pregando o evangelho, mas não o evangelho apenas. É o evangelho e mais alguma coisa, sem a qual você não entra no reino dos céus. E aí então, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, que passe do que temos falado, que acrescente alguma coisa à parábola do filho pródigo, que diga que aquele menino tinha que ter passado pela senzala antes. E aqui uma das declarações mais duras do Novo Testamento. Que ele seja anátema. Duas coisas estão envolvidas nessa declaração. Que esse cara seja julgado por Deus. Ele está falando o seguinte, que Deus pese a mão, que Deus o castigue, que Deus calhe a boca dele. De alguma maneira, que Deus manifeste o seu santo juízo na vida dessa pessoa. Por ódio a ela? Por zelo pela igreja. Que ele sabia que se esses caras continuassem falando e a igreja ouvindo sua mensagem, acabou a paz, acabou a segurança de salvação, comunhão com Deus, batismo com o Espírito Santo, alegria, liberdade. O que nós vamos ter é uma igreja de operários, todos trabalhando duro, suando, sem descanso para entrar no reino dos céus. E não a alegria de quem voltou para casa, recebeu o abraço do Pai e celebra a salvação gratuita. E que vai para a vida para servir a Deus por gratidão, movido pelo amor que um filho sente por um pai, não pelo temor que o escravo sente pelo seu senhor. Contudo, embora eu acredite que a linguagem seja hiperbólica, o apóstolo Paulo não acreditava ser possível os apóstolos eleitos deixarem de pregar o evangelho, ou de um anjo cair, não há mínima dúvida que um homem como eu pode enlouquecer. Basta um amante entrar na minha vida. Eu não conheço uma teologia que tenha resistido uma amante na vida do pastor. Impossível. Às vezes eu vejo algumas pessoas, elas passam por certas experiências, atravessam alguns episódios de sua vida, eu sou levado a dizer, meu Deus, o que é o eu? O que é o eu? O que fundamenta o eu? Porque essa pessoa era uma, até o momento que ela perdeu o emprego, até o momento que o marido saiu de casa, que a mulher o traiu, que o filho se envolveu com drogas. A partir desse ponto, ela não é mais a mesma. Então o apóstolo Paulo está dizendo, por isso, e essa é a importância, de vocês estarem, estou pregando agora contra a nossa classe aqui, pastor Theo, pastor Vanderlei, irmãos, dizendo o seguinte, vocês têm que exigir de nós pregação expositiva. Vocês têm que ser assim, vocês têm que estar com a Bíblia aberta, com os catecismos, com a confissão de fé, e passando pelo crivo das Sagradas Escrituras, acima de tudo, a nossa mensagem. Vocês têm que cobrar. Pastor, nós esperamos que o senhor explique para nós o texto que o senhor leu. Nós temos que sair da igreja entendendo o texto. Isso é nossa obrigação. É a nossa salvaguarda. E outra coisa, pregar todo o conselho de Deus. Porque se conhece um pregador não apenas por aquilo que ele fala, mas também por aquilo que ele deixa de ensinar. Então, ele fala também de um anjo vindo do céu. Hipérbole. Mas que não invalida o fato de que uma figura pode surgir no nosso meio com um jeito angelical e nos desencaminhar. E não é que essa pessoa vai ser mau caráter, você não vai encontrar essa pessoa, sei lá, embriagada. Pode ser a pessoa, sabe,
mais irrepreensível que você possa imaginar, irritantemente pontual, dizimista, frequentadora de todas as vigílias da igreja. Um anjo. Então, nós não podemos abrir mão da ortodoxia. Lembrando as palavras de Martin Lloyd Jones para Billy Graham. A base da comunhão cristã não é afabilidade, mas sim compromisso com a verdade. A pessoa pode ser amável, mas se nega o evangelho, é um anjo sendo usado pelo inferno de forma não alarmante para perturbar a igreja. Seja anátema, que essa pessoa seja julgada, ele está dizendo duas coisas, que essa pessoa seja amaldiçoada por Deus, e que a igreja considere essa pessoa banida por Deus. É alguém a quem Deus não abençoa, com a qual Deus não tem comunhão. É alguém que não está sob a bênção divina. É alguém que tem um comportamento repugnante para Deus. E que a igreja não pode aceitar na comunhão enquanto essa pessoa estiver professando fé nessa heresia. Mas note bem, que se relaciona aos fundamentos da fé. Não está falando do periférico. Não está falando se pode ou se não pode, se deve ou se não deve orar em línguas estranhas. Que está falando da cruz, do que aconteceu no Calvário há 2000 anos. O apóstolo Paulo está dizendo, nada pode ser acrescentado àquele sacrifício. Agora, é interessante observar que no verso 9, a preocupação dele é a seguinte, eu não enlouqueci, eu sei o que eu estou falando, ajo deliberadamente, aquilo que eu lhes escrevo, eu faço de modo pensado. Olha o que ele diz. Assim como já dissemos, olha só, isso já foi pregado antes para vocês, quando uma comissão foi a Jerusalém para saber se os gentios deveriam ser circuncidados ou não. E assim como já dissemos, e agora repito. Então, sabe, está repetindo a mensagem. E por que ele usa esse verbo? Para dizer o seguinte, é pensado, é deliberado. O que eu falo é sério, sabe, não é uma explosão de ira irrefletida. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, e no grego, o evangelho não é substantivo, é interessante, é verbo, se alguém evangeliza, de modo diferente daquele que nós evangelizamos, se alguém prega evangelho que vá para além do que vos foi anunciado, que pregue Jesus Cristo, mas que associa Jesus Cristo, Moisés, a lei, a circuncisão, o trabalho duro do homem, que seja anátema. Está dizendo o seguinte, essa pessoa não pode ser recebida na casa de vocês. Vocês devem manter uma relação com ela à luz do mandamento, tão somente de amar ao próximo como a nós mesmos. Se ela tiver fome, você vai alimentá-la. Se ela tiver sede, você vai saciar a sua sede. Se ela estiver nua, você vai vesti-la. Mas não permita que ela se associe a você. Porque se ela se associar a você, pessoas vão acreditar nela, pelo fato dela estar ligada ao seu ministério, à sua vida, de você estar dando espaço para essa pessoa na igreja. E pessoas vão lidar com ela de peito aberto. E ela vai destruir famílias inteiras. E notem, e pregando Jesus Cristo, e se comportando como anjo. É um anjo. O apóstolo Paulo está falando do ministério de seres que se parecem com anjos. Ele está falando do ministério de pessoas que durante muito tempo foram ortodoxas, mas que enlouqueceram. E aí passaram a fazer acréscimos ao evangelho. E o apóstolo Paulo diz, não usem o amor como justificativa para a presença de heresia na vida da igreja. Isso vai perturbar a igreja, isso vai causar contenda,
Isso vai levar as pessoas à loucura, isso vai fazer com que elas percam de vista o amor de Deus revelado no Calvário, e não apenas isso, elas deixarão de ver Deus como Deus gracioso. O Evangelho terá perdido aquilo que o torna distinto de tudo que é pregado por todas as demais religiões. Bom, qual é a salvaguarda para tudo isso? É nós sabermos que primeiro, que é uma ameaça constante à vida da igreja. Segundo, que essa ameaça não vem de fora, ela surge do nosso meio. Precisamos também saber que tolerar a presença desse tipo de adulteração do Evangelho significará pessoas deixarem de ter comunhão com Deus. Elas não vão se afastar da confissão de Westminster. Elas vão se afastar de Deus. Porque Deus decretou no seu Evangelho que ele só se relacionaria com os seres humanos através do sacrifício de Jesus Cristo. E que a salvação é pela graça, mediante a fé somente. Quem vem com obras nas mãos está oferecendo a Deus refúgio. Qual é a salvaguarda para tudo isso? Pregação expositiva das Sagradas Escrituras. Uma outra salvaguarda não é um antídoto contra toda e qualquer espécie de enfermidade, mas é uma ajuda. É o que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem, uma confissão de fé. Nós temos um documento que apresenta um sumário das nossas principais convicções teológicas. Isso, então, deveria ter uma consequência prática, por exemplo, uma instituição de ensino. Uma pessoa vai dar aula numa instituição nossa, a gente poderia perguntar: você subscreve a Confissão de Westminster? Sabe? O que você crê? Então, há espaço, vamos assim dizer, para um ecumenismo evangélico em torno do periférico. Não vamos fazer guerra por conta de dons do Espírito Santo, batismo infantil, línguas estranhas, coisa do gênero. Agora, Jesus Cristo na cruz, gente, o sentido da palavra fé, o caminho da redenção, o modo por meio do qual uma pessoa se reconcilia com Deus, isso não se negocia. E o que for acrescentado será essa gota de veneno, que é suficiente para fazer com que as pessoas sejam contaminadas, se perturbem e deixem de ter comunhão com Deus amoroso, perdoador, doce, cuja misericórdia é maior do que os nossos pecados. Na verdade é o seguinte, aqui eu termino, essa é uma batalha para defender o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo não quer é que sombra seja feita essa mensagem. Que não haja acréscimo a ela. Que os homens creiam que a salvação é pela graça mediante a fé, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.